Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim, a respeito do projeto de clube empresa do Atlético Paranaense e dar assim, algumas atualizadas para vocês, porque eu já tinha feito um vídeo nesse sentido, parecido, um pouco mais do que dois meses e meio atrás. Eu quero aqui trazer algumas informações, como que estava correndo esse projeto e se no caso seria viável a equipe do Atlético Paranaense se tornar o próximo clube empresa aqui no futebol brasileiro, tá bom? Mas só antes de começarmos a preencher para deixar seu like e também se inscrever no canal, esse é o canal Black Card, estamos quase chegando nessa marca de 28 mil inscritos, então conto com a ajuda de vocês, tá? Já fizemos aqui também vários outros vídeos a respeito do projeto de clube empresa do Atlético Paranaense, opções de reforços, análise de mercado, enfim, recomendo você dar uma olhada, que inclusive na tela final desse vídeo eu vou deixar aparecendo algumas sugestões de outros conteúdos que nós já trouxemos aqui a respeito da equipe paranaense, tá? E só antes de começarmos, tem um recado muito importante para vocês a respeito do curso Net Milionário, que é um curso assim, onde você finalmente vai aprender como fazer anúncios dentro da internet. Isso foca bastante em ensinar como fazer anúncios aqui dentro do YouTube, que tem pouquíssimas pessoas utilizando. Vai lá dar uma olhada, eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo. Você vai aprender como fazer anúncios além do YouTube, para o Instagram, para o Google, para o Facebook. E tem alguns módulos exclusivos, além de 25% de desconto, você entrando aqui por esse link. Não é aqueles cursos de 100, 300, 400 reais, aqueles cursos caríssimos, nada disso, tá? Vai lá dar uma olhada, sem dúvidas, um conteúdo que vai agregar demais, que quem sabe até mesmo você não possa começar a viver somente de internet, que tenho certeza que esse conteúdo vai te agregar bastante. Bom, desde quando foi aprovado esse projeto de clube empresa na Câmara aqui do futebol brasileiro, o Atlético Paranaense já foi um dos primeiros times a ter interesse, no caso, nessa transformação para uma sociedade anônima do futebol, e desde o início já estava tomando passos, já sabendo também que essa seria uma realidade do futebol brasileiro. Até já tinha em mente que eles iriam esperar para ver como que ficaria em relação aos primeiros clubes dando esses passos para virar clube empresa, tanto que até no vídeo que eu trouxe para vocês no final do ano passado, eu falei que o Atlético iria, se não me engano foi no final do mês de novembro, início de novembro, o Atlético possivelmente iria esperar sim outros times virarem clube empresa, igual o Cruzeiro, o Botafogo e o América, que já estavam mais avançados, para aí depois começar e já ter uma certa experiência no mercado de como que seriam essas atitudes da equipe do Paraná. Enfim, vale lembrar que a última atualização que tivemos a respeito de clube empresa do Atlético Paranaense, um portal grande e tudo mais, foi lá no dia 11 de novembro de 2021, quando foi, no caso, a aprovação dos sócios torcedores e também dos sócios do clube em relação à mudança no estatuto para, no caso, virar um clube empresa. A partir desse processo de aprovação, no caso, essa autorização dos associados teve como intuito, no caso, o Conselho Deliberativo do Atlético Paranaense trabalhar em conjunto e praticar alguns atos necessários que visem a implementação da sociedade anônima do futebol. Então, assim, seria um processo assim a mais, né, principalmente para o conselho deliberativo da equipe, e tomando os primeiros passos e providências para se tornar um clube empresa no Brasil. Enfim, um exemplo de modelo apresentado, no caso, pelo Mário Celso Petralha, que inclusive foi um dos grandes entusiastas dessa ideia, já tinha, no caso, em mente como que seria vendido as ações do clube e, por exemplo, para preservar o capital do time, né, por exemplo, para não mudar de cidade, não mudar de nome, não mudar de cor, o Atlético já tinha tudo isso pensado, não teria interesse nenhum em se desfazer, no caso, da sua imagem. No caso, ele previa uma criação do CAP-SAF com uma ação de propriedade de classe A e 100% das ações, e a outra de classe B. No caso, essa classe A representa o Golden Share, que é, no caso, dá direito a FUNCAP de veto nas futuras decisões do clube. Então, teria ativações e participação direto, como, por exemplo, a entidade poderia mudar decisões radicais que poderia sofrer no clube, como, por exemplo, mudar de cidade, cores, símbolo, nome e tudo mais. Então, o Atlético Paranaense não teria interesse nenhum em desfazer dessa propriedade do time. Mas, no caso, as ações da classe B, que seriam negociadas, seriam divididas entre 50% para o Atlético e 50% para os investidores. Nós já vimos essa história de que, assim, vender apenas 50%, o investidor possivelmente não teria interesse, e foi assim no Cruzeiro, que tinha aprovado apenas 50%, o Ronaldo comprou 90%, não tinha interesse em comprar apenas 50%, no Botafogo também foi a mesma coisa. Então vejo que pelo Atlético estar numa situação um pouco melhor, vejo que o Atlético Paranaense teria que abrir mão de uns 70%, 75% para, no caso, ser negociado. Enfim, essa mudança do Atlético nessa associação
civil para sair, né, dessa associação civil sem fins lucrativos e virar um clube empresa. Já é um desejo do presidente há vários anos, que é bastante entusiasta dessa ideia e vê que é a única solução para o Atlético realmente mudar de nível, né, chegar em outro patamar financeiro e continuar pensando cada vez mais alto. Apesar do Atlético já ter ganhado ali Copa do Brasil, do Sul-Americana recentemente, acredita bastante que tem potencial para conquistar ainda mais e ser, sem dúvidas, o time mais vitorioso, no caso mais competitivo do futebol brasileiro. Enfim, quando falamos de clube empresa é sempre bom ressaltar alguns valores da marca e também de arrecadação, onde vale lembrar que o Atlético Paranaense vive uma fase muito boa. Para você ter uma ideia, o balanço financeiro de 2020, mesmo em ano assim, sem estádio, no caso sem poder contar com a sua torcida e tudo mais, corte de receita de patrocinadores, o Atlético Paranaense teve um superávit de 134 milhões de reais, de acordo com o Globo Esporte, que foi o maior valor desde 2012, quando tinha conseguido 122 milhões de reais. Mas para você ter uma ideia, desde então o Atlético Paranaense só fechou no azul desde 2012 para cá. Você vê que é uma excelente gestão, com pelo menos 16 milhões e 400 mil reais de lucro. Então você vê que é uma associação muito bem sucedida. Isso no caso seria muito bem vendível, né? Ia ser muito fácil de vender para o investidor, porque já está tendo resultados consecutivos há quase 10 anos, né? Ali sempre tendo lucros absurdos. Então isso poderia ser sem dúvidas um fator a mais. E quando é perguntado assim também em relação ao valor de mercado, quanto que valia o Atlético Paranaense, teve algumas matérias, como por exemplo do Gazeta Esportiva, listando os 15 maiores times do futebol brasileiro. O Atlético Paranaense aparece em sétimo com 1 bilhão e 600 milhões de reais, no caso de valor de mercado. Mas assim, isso no caso eu vejo que seria se vender essa marca e tudo mais, que nós sabemos o que não vai acontecer. Como por exemplo o Cruzeiro e o Botafogo tinha um valor de 700, 800 milhões de reais, o Cruzeiro de 900 a 1 bilhão de reais. Teve uma queda nesses últimos anos, o Cruzeiro estava ali na casa dos 700 e o Botafogo 650, e foram negociados ambos por 400 milhões e 90% das ações. Então o Atlético Paranaense ali eu vejo que teria potencial, no caso negociar 80, 90% das suas ações, por um valor bem próximo ali de 750 até 1 bilhão de reais, tá? Eu acho que o Atlético Paranaense hoje é um dos times mais bem estruturados do país e que tem interesse de virar clube empresa, porque se você for pegar os outros, como por exemplo o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, eu vejo que vai demorar pelo menos uns 5 anos, 4 anos para esses times virarem clube empresa. O Atlético Paranaense tem chance real de virar no máximo no segundo semestre agora de 2022. Então, não sei falar o valor exato, mas por conta dessa estimativa do Atlético Paranaense valendo 1 bilhão e 600 milhões de reais, eu vejo que pode sim valer algo nesse sentido ali, no máximo até 1 bilhão, sem dúvida seria um valor bem considerável em um time que já tem dado lucro há muitos anos. Enfim, quero que deixe aqui nos comentários o que você acha também a respeito desse projeto de clube empresa, se você aprova, se você é contra esse projeto aqui dentro do Atlético Paranaense. E vale lembrar que quando o Atlético, no caso, realmente aprovar, vai em busca de novos investidores, que quem tocou, no caso, o clube empresa do Cruzeiro e do Botafogo foi a XP Investimentos, o Pedro Mesquita e tudo mais. Então, sem dúvida, se o Atlético tiver interesse, é um cara muito bem preparado e que pode, no caso, fazer essa transição tendo a XP como essa intermediadora entre o Atlético Paranaense e o futuro investidor. Enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários e o que vocês acham a respeito dessa história. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E como eu prometi para vocês, eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês aparecendo aqui na tela final agora. Esse primeiro vídeo onde eu falo sobre o Atlético Paranaense Clube Empresa, que eu dou um pouco mais de detalhes, falo qual que é a dívida do clube e tudo mais. Recomendo, sei lá, dar uma olhada, será que tem dívida, será que não? E também um vídeo que eu já postei aqui falando um pouco sobre o mercado da bola e opções que poderiam, no caso, chegar para a equipe paranaense, tá? Vou deixar aqui os 2 aparecendo na tela final para vocês, escolhe um dos 2 e vai lá assistir. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!